É muito perturbador parar para pensar na ideia de uma comunidade inteira Nossa, sim, demais. de ter, tipo, 69 anos da própria história completamente apagados por uma única canetada de um burocrata. É o tipo de coisa que a gente acha que não acontece na vida real, né? Exatamente. E a missão da nossa análise profunda de hoje é explorar exatamente como isso aconteceu com a cidade de Queimadas, no interior da Bahia. E como essas décadas de existência foram basicamente varridas da narrativa oficial do Estado. Isso. E o que é mais importante, a gente vai entender os argumentos de um professor que está lutando para recuperar essa identidade que foi subtraída. Uma luta bem embasada, inclusive. E com certeza. Para isso, a gente vai cruzar duas fontes centrais aqui. A primeira é o discurso contundente do professor Ricardo Suzarte na Câmara Municipal de Queimadas. Discurso que foi proferido ontem, né, dia 27 de maio de 2026. Isso aí. E a segunda fonte é uma fotografia histórica muito reveladora, datada de 1920. Então, beleza, vamos desvendar isso. Vamos lá. E o que torna essa documentação tão rica de ser analisada é o choque frontal entre o papel carimbado do governo e a realidade, sabe? O que a galera realmente viveu no dia a dia. Exato, o que o solo, a arquitetura e as pessoas viveram de verdade. Existe uma tendência estrutural muito forte em assumir que a história de um agrupamento humano só começa tipo quando o poder público resolve olhar para aquele pedaço de terra. Quando eles resolvem desenhar uma linha no mapa, né? Isso, desenhar linha e dar um nome oficial. E o material que a gente tem em mãos hoje ilustra detalhadamente o quanto essa visão é limitada. E destrutiva para a memória coletiva de um povo, com certeza. Para quem está ouvindo entender o epicentro dessa disputa de narrativas, a gente precisa primeiro olhar para o calendário. O cerne do problema está aí. Sim, o discurso do professor Suzarte começa atacando diretamente o consenso oficial da cidade, porque tradicionalmente Queimada celebra o aniversário no dia 20 de junho. Usando o ano de 1884 como marco de fundação. Isso, e o argumento inteiro dessa nossa primeira fonte gira em torno de expor o abismo factual que existe nessa afirmação. E o que é fascinante aqui é como a distinção que o professor faz logo de cara é cirúrgica. O ano de 1884 marca inquestionavelmente a emancipação política de Queimadas. Apenas a política. Exato. É o exato momento em que a localidade ganha uma autonomia administrativa, ela é elevada à categoria de município. Só que a questão central levantada por ele é que emancipação política não é sinônimo de fundação. São coisas totalmente diferentes. Totalmente. Uma estrutura burocrática foi inaugurada naquele dia, sim, mas a comunidade em si, sabe, aquela rede complexa de relações econômicas e sociais, já pulsava ali muito antes. E a forma como ele ilustra esse ponto é genial, porque a gente precisa considerar o ambiente e as pessoas que estavam presentes na sessão da Câmara. O cenário da fala importa muito. Muito. As fontes detalham esse cenário. O professor não está lá palestrando só para políticos engravatados. Não mesmo. Estão ali na frente dele antigas professoras que foram homenageadas no evento. Mulheres incríveis, tipo a Granízia, a Judite e a Celúcia. Isso, as professoras que construíram a base educacional da cidade. E de forma ainda mais estratégica, as galerias da Câmara estão cheias de alunos do 9º ano A e B do Colégio Municipal. Ele usou isso a favor dele, né? Ele usa a presença física desses adolescentes de 15 anos para ancorar o argumento histórico. É uma manobra retórica brilhante e muito didática, porque ele aponta para aqueles jovens e lembra aos vereadores que, perante a lei do Estado, nenhum daqueles alunos é emancipado civilmente. Eles não têm autonomia jurídica ainda. Exato, eles não têm total autonomia, algo que só vão atingir aos 18 anos. Mas é um fato incontestável que eles existem. Lógico, eles estão ali centrados. Eles pensam, consomem, ocupam o espaço público e têm 15 anos inegáveis de vida. O Estado não reconhecer a emancipação deles no presente não invalida a existência orgânica deles. Nossa, faz todo sentido. E a lógica aplicada à cidade é idêntica. O Império Brasileiro assinou o decreto de emancipação do território lá em 1884. Mas isso não significa que a terra estava desabitada no dia anterior? Nem a pau. É como confundir o dia em que uma pessoa nasce com o dia em que ela finalmente tira a carteira de identidade ou o passaporte.
Ninguém começa a respirar só porque o governo finalmente carimbou um papel, né? Com certeza não. E essa explicação muda a forma como a gente interpreta a documentação pública. A vida orgânica precede o reconhecimento do governo em décadas. Ninguém começa a estabelecer rotas comerciais no sertão porque um escritório numa capital resolveu emitir um número de registro. A cidade já funcionava. E aí o professor crava o verdadeiro marco zero de queimadas no ano de 1815. O que nos leva a entender os mecanismos que causam esse apagamento em primeiro lugar. A máquina estatal adora datas de emancipação porque elas organizam o controle administrativo. Fica mais fácil cobrar imposto, né? Exatamente. Estabelece um ponto de partida claro para impostos, delimita as zonas para eleições, organiza o orçamento. A burocracia precisa que o mundo seja desenhado em linhas retas. Só que o mundo não é reto. Não é. O dano ocorre quando essa conveniência fiscal engole a historiografia real. E o Susart bate forte nessa tecla quando ele diz textualmente que opiniões podem mudar, mas o fato histórico não. Fato é fato. E o fato indiscutível ali é a ocupação do solo, a formação de vínculos, e as proporções desse apagamento são alarmantes. Ao usar 1884 em vez de 1815, eles escondem 69 anos de história viva. É muito tempo, é o equivalente a quase 3 gerações inteiras de pessoas nascendo, forjando uma economia e morrendo numa cidade que a história oficial finge que nem existia. É bizarro. E essa magnitude de perda exige que a gente olhe para a evidência que comprova esse ano de fundação. Se a história não começa com o decreto em 1884, o que exatamente aconteceu em 1815 que marca o nascimento real? Pois é. A evidência nos tira dos corredores da política governamental e nos leva para as fundações da infraestrutura no Brasil do século XIX. A data precisa levantada é o dia 13 de junho de 1815. O dia de Santo Antônio, para quem segue o calendário católico. Isso mesmo. E apoiado em pesquisas bem robustas, incluindo as do escritor local Non Marques, o professor relata que essa data marca a entrega do primeiro e maior patrimônio da cidade. A bicentenária Igreja de Santo Antônio. Exato. Uma empreitada erguida graças à iniciativa histórica de uma figura chamada Isabel Maria Guito. Isso cruza diretamente com a segunda fonte do nosso mergulho de hoje, a fonte que fornece a prova material desse argumento. A gente tem uma fotografia excepcional, datada de 2 de novembro de 1920. Feriado de Finados. Feriado de Finados. E a composição dessa imagem materializa a dimensão daquela infraestrutura. Há uma capela de alvenaria imponente, pintada de branco, claramente em estilo colonial. É uma estrutura bem sólida para a época. Sim, a fachada é dominada por grandes arcos que formam tipo uma varanda larga. Há uma cruz imensa plantada no chão de terra bruta, logo em frente. E o elemento mais revelador de todos na foto é a massa de pessoas, né? Nossa, sim! A foto registra a comunidade inteira aglomerada no cemitério público, que fica do lado da igreja. Dezenas de moradores, a grande maioria vestida de branco puro. Contrastando com o solo seco. Isso. Transitando ao redor da construção. A centralidade daquele espaço para a população é indiscutível quando você olha para a imagem. É o coração da comunidade pulsando ali. Mas, deixa eu assumir o papel de cético aqui por um segundo. Preciso tensionar esse raciocínio. O fato de construir uma igreja é mesmo sinônimo de fundar uma cidade? Como assim? Tipo, um marco religioso isolado é suficiente para a gente declarar que uma comunidade inteira nasceu ali? Não poderia ser só uma capela de passagem para viajantes? Entendi. Afirmar que uma engrenagem social completa nasceu ali apenas porque uma igreja foi construída parece um salto de dedução muito amplo, sabe? É um questionamento justo para separarmos a fé do fato sociológico. Mas se conectarmos isso a um panorama maior, a mecânica da expansão territorial no Brasil rebate essa dúvida com facilidade. Por causa da logística. Exatamente por causa da logística. Erguer uma igreja de alvenaria, tijolo, pedra e cal, em 1815, no interior da província da Bahia, envolvia uma logística absurda. Não era tipo puxar um puxadinho no quintal. Não era algo improvisado de jeito nenhum. Exigia a mobilização de mestres de obras, o transporte de materiais pesados ao longo de semanas
e pensa na alimentação. É verdade, de onde vinha a comida para essa galera toda? Pois é, tinha que ter capacidade de financiar e alimentar todos os trabalhadores envolvidos por longos períodos. Entendi a lógica. Nenhuma expedição aloca uma tonelada de recursos financeiros e humanos no meio do sertão na vaga esperança de que um vilarejo cresça ao redor do prédio um dia. Perfeitamente. A ordem dos fatores é imutável na formação de comunidades. Uma estrutura desse porte, um cemitério público, só são instalados quando já existe um núcleo populacional estabelecido. Um núcleo que seja coeso e forte o suficiente para exigir e financiar a obra. A igreja não gerou o povo gerou a igreja. Quando uma comunidade decide estabelecer um cemitério em um local fixo, eles estão declarando o fim definitivo de qualquer nomadismo. Eles estão ancorando as vidas e a ancestralidade deles ali no solo. Isso. A entrega do templo, em 13 de junho de 1815, não é apenas a inauguração de uma obra, é o atestado de maturidade de uma civilização local que decidiu que aquele solo seria o lar definitivo. Nossa, a solidez desse argumento transforma a data de 1815 num marco incontestável de autonomia. A comunidade não precisou da permissão de nenhum gabinete para se fazer permanente. Eles simplesmente existiram e construíram a vida deles. E o desdobramento da história daquela região agrava imensamente a insistência burocrática em ignorar as raízes deles. Porque essa pequena comunidade, ancorada pela igreja, poderia ter continuado anônima, mas não foi o que aconteceu. Longe disso. Queimadas não foi um agrupamento de casas que permaneceu silencioso na geografia brasileira. O material de apoio lista um peso literário e histórico ao redor daquele local que impressiona muito. O professor destaca com veemência que o chão da cidade é o cenário de obras monumentais. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Sim, as conexões literárias que as fontes trazem validam muito a importância de não deixar a história de Queimadas sem cortada. A cidade está imortalizada nas páginas de Os Sertões. Do Euclides da Cunha, claro. Isso, que o professor classifica como um dos maiores livros da literatura brasileira. E, além disso, a localidade serviu como motivação para outro romance de escala global. A Guerra do Fim do Mundo. Do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Uma obra tão impactante que rendeu um prêmio Nobel de Literatura no ano de 2015. Mas peraí, por que Queimadas? Como é que uma cidade fundada ao redor de uma igreja atrai, décadas depois, a atenção do mundo assim? O autor nacional e o gênio sul-americano que ganhou o Nobel não jogaram um dardo no mapa do Brasil para escolher um cenário aleatório, né? Não foi por acaso. O que aconteceu ali foi o maior conflito civil do Brasil daquela época. A Guerra de Canudos. Que estourou na virada para o século XX. Isso, aquele núcleo comunitário pacato do início dos anos 1800 estava posicionado em um ponto geográfico crucial. Quando o exército brasileiro foi convocado para esmagar o arraial de Antônio Conselheiro, Queimadas se converteu na ponta de lança do poder estatal. A ferrovia chegava ali, né? Exatamente. Consequentemente, as tropas inteiras, os generais de alta patente, os canhões e toda a logística militar pesada convergiam e desembarcavam naquela cidade. Nossa, virou uma base militar. Totalmente. Correspondentes de guerra, como o próprio Euclides da Cunha, utilizaram Queimadas como a base de operações deles antes de seguir para o fronte de batalha. Caramba, isso amarra tudo. Aquele núcleo urbano construído pelos próprios moradores funcionou como o funil por onde toda a máquina de guerra da recém-proclamada República precisou passar. A cidade foi o palco onde o Brasil moderno, militarizado, colidiu de frente com o sertão profundo. Foi por estar no olho desse furacão histórico que a cidade se impregnou dessas histórias trágicas e vitais, né? Tornando-se o laboratório perfeito para a literatura do Euclides da Cunha e do Vargas Llosa. A observação é corretíssima. A relevância global do lugar é um derivado direto daquela infraestrutura que começou a ser consolidada por volta de 1815. O que nos leva à ironia mais cruel documentada nessa nossa análise de hoje. A mudança do nome. Sim. Em 1915, pouco tempo depois de a cidade servir como palco para esses eventos dramáticos, a própria Câmara Municipal mutilou a identidade do local. Em um ato puramente cartorial, tipo burocracia fria. Eles decidiram apagar o nome original de batismo. Deixou de ser a Vila Bela de Santo Antônio das Queimadas
e passou a ser apenas queimadas. Eles limparam a história, o marco religioso e a beleza do lugar em troca de eficiência. E isso levanta uma questão importante que o professor Susart argumenta na Câmara. O dano prático imediato que a cidade sofre hoje no cenário político. Porque não é só uma questão de romantismo, né? Não é saudosismo, a cidade é pequenina, sim, mas é grande o sentimento, como ele cita num poema. Mas o argumento é pautado puramente em poder e pertencimento perante o Estado. Como assim? Pensa bem, quando um representante da cidade hoje senta à mesa de negociação com governos estaduais ou federais, assumir a existência desde 1815 comprova mais de 200 anos de história. Ah, entendi. Da força política. E muita. Uma cidade com essa antiguidade, que estruturou a região no período imperial, que serviu de entroncamento logístico e que é reconhecida pela literatura global, exige um respeito institucional gigante. Faz todo o sentido do mundo. Seria como uma empresa centenária apagar o nome dos fundadores, sumir com os registros dos primeiros 69 anos de lucros operacionais e fingir que nasceu ontem, bem na véspera de pedir apoio financeiro num banco. Nenhum gestor sã faria isso. Jamais. Um município de 100 anos pede verba básica de sobrevivência para o governador, mas um polo bicentenário, que abriga o peso da história do sertão, exige investimentos de preservação, de turismo, valorização cultural. A analogia capta o problema com precisão. Restaurar a memória do dia 13 de junho não é sobre alimentar poemas. É sobre devolver à comunidade a musculatura política e a autoridade que a burocracia subtraiu. Tudo isso significa para quem está acompanhando a gente hoje. Chegando ao ponto de síntese do nosso mergulho, a gente viu uma narrativa oficial que aponta o nascimento de um local para 1884 num decreto de emancipação. Mas as evidências arquitetônicas, sociológicas e textuais demoliram essa data. Demoliram completamente, evidenciando que o coração da Vila Bela de Santo Antônio das Queimadas já batia com força em 1815 com a igreja e o cemitério público. A gente compreendeu como essa infraestrutura original transformou a cidade num entroncamento histórico da Guerra de Canudos. Atraindo lentes geniais de autores que retrataram a história para o mundo todo. E o embate do professor Susart contra a administração atual prova que aceitar esses carimbos burocráticos como verdades absolutas é perigoso. É permitir o esvaziamento da memória de um povo, sabe? Significa que a história que consumimos frequentemente prioriza a burocracia em detrimento das raízes orgânicas das pessoas. Conhecer essa diferença nos ajuda a valorizar as verdadeiras origens das nossas próprias comunidades, respeitando o suor de quem estava lá antes de qualquer assinatura. E isso deixa algo para quem está escutando refletir, sabe? Uma provocação final mesmo. Se uma simples canetada de vereadores em 1915 foi capaz de apagar o nome Vila Bela de Santo Antônio do mapa... E se um decreto de emancipação escondeu 69 anos de uma comunidade que inspirou até um prêmio Nobel? Quantas outras origens verdadeiras de cidades, ou até mesmo histórias familiares nossas, estão neste exato momento enterradas, sob narrativas oficiais convenientes, apenas esperando que alguém tenha um impulso de tirar a poeira de uma fotografia antiga e exigir a verdade.